Dia 3 de novembro de 1998, ela saiu de casa para jogar golfe com algumas crianças e nunca mais voltou para casa. Oi gente, tudo bem com vocês? Se você gosta de conteúdos, casos reais, lendas e mistérios, fique por aqui. Maddie Clifton era uma menina de 8 anos da Flórida. Ela morava com sua mãe, seu pai e sua irmã mais velha, Jessie, que tinha 11 anos. Maddie amava brincar ao ar livre. Amava sair para brincar como qualquer outra criança. Dia 3 de novembro de 1998, ela saiu de casa para jogar golfe com algumas crianças e nunca mais voltou para casa. Os pais dela ficaram desesperados e começaram a procurar qualquer pista que pudessem. Chamaram a polícia e então começaram as investigações. Eles questionaram todos os vizinhos e os amigos que estavam brincando com ela. Mas muitos nem tinham visto a Maddie naquele dia. E os amigos disseram que ela tinha ido atrás de bolas de golfe, e então não a viram mais. A Flórida inteira estava procurando Maddie. Até mesmo desconhecidos estavam fazendo buscas, colocando cartazes e tudo o que podiam fazer para ajudar. Depois de alguns dias, nada havia sido encontrado. Então chamaram reforços. E o FBI entrou no caso. A essa altura, eles tinham alguns suspeitos. Um vizinho que morava mais no fundo da rua foi acusado anos atrás de... Então eles estavam de olho nele. Mas além disso, não havia nada que ligasse ele ao desaparecimento. E tinha outro suspeito, um vizinho que sempre observava as crianças brincarem. Mas ele tinha um álibi. E também depois foi descoberto que ele as observava como forma de proteção mesmo. O desespero estava tomando conta. Nada era encontrado. Até que a vizinha da frente da casa de Maddie estava limpando a casa inteira naquele dia, uma semana depois do desaparecimento, e decidiu limpar o quarto do filho, porque havia um cheiro ruim vindo de lá. Enquanto ela estava limpando, ela percebeu que a cama d'água do filho estava vazando. E quando ela foi investigar o vazamento, viu que seu filho havia realmente tentado consertar o vazamento sozinho, com um monte de fita adesiva. E então, essa mãe tirou toda a ponta e olhou embaixo da cama. E foi quando ela encontrou o corpo da menina desaparecida, de 8 anos, Maddie Clifton, sob o colchão da cama do filho de 14 anos. Essa menina estava morta. A polícia veio revistar a casa e dentro do quarto deste adolescente, eles encontraram um taco de beisebol e um canivete. Eles também encontraram um cartaz de Maddie Clifton de desaparecida, colado na estante deste menino. Eles encontraram líquido vermelho por todo o ventilador de teto e nos sapatos. E foi confirmado que era sangue de Maddie Clifton. E eles também encontraram algo muito preocupante colado na cabeceira da cama, escondido atrás de um monte de travesseiros. Estava uma foto da irmã mais velha de Maddie, Jessie. Esse garoto de 14 anos, que morava do outro lado da rua, se chamava Josh Phillips. E ele era conhecido por ter uma queda pela irmã mais velha de Maddie, Jessie. Mas a família de Maddie tinha realmente proibido Josh Phillips de ir à casa deles, ou falar com suas filhas novamente. Havia algumas razões para seus pais tomarem essa decisão. Uma delas era que Josh realmente disse às meninas algo e elas foram correndo contar para os pais delas. Assim que os pais descobriram sobre isso, eles proibiram suas filhas de interagir com ele. Mas a partir daí, umas coisas estranhas aconteceram. Uma vez, Maddie e Jessie e sua avó chegaram em casa, e uma das janelas foi quebrada. E quando eles entraram na casa, todos os seus móveis foram vandalizados. Coisas foram grampeadas em todos os seus móveis. As colchas da cama de Maddie foram grampeadas em sua cama. Foi tudo muito estranho. Nada foi roubado. Outro dia depois disso, os pais da Maddie estavam sozinhos em casa. As meninas não estavam lá e eles ouviram um barulho vindo de cima. Então eles subiram para dar uma olhada.
Eles entraram no quarto de Jesse e lá encontraram Joshua Phillips. Ele não tinha sido convidado. Os pais não o viram entrar na casa. E eles acreditam que foi então que ele roubou aquela foto de Jesse, que mais tarde foi encontrada presa na cabeceira da cama. Então eles não tinham nenhuma dúvida que tinha sido ele mesmo que tinha tirado a vida de Maddie. A polícia encontrou tudo no quarto dele, e então eles foram para a escola de Joshua e o prenderam ali mesmo. Joshua Earl Patrick Phillips nasceu em 17 de março de 1984. Ele tinha mais 2 irmãos mais velhos, que já eram adultos e se mudaram antes mesmo de Josh nascer. Josh teve uma infância feliz e perfeitamente normal. Educação normal, tudo. Seus pais o amavam e adoravam ele. Faziam tudo por esse garoto. Na escola ele tirava notas consideráveis, tinha muitos amigos que ele gostava, fazia muitas atividades fora da escola, como escoteiros. Então foi um choque para muita gente. Claro, além da família da Maddie, que estava incrédula. Para a família dele foi inacreditável isso acontecer. Para eles ele não dava indícios de qualquer coisa assim. Josh foi interrogado e disse que Maddie estava brincando na rua sozinha. Ela saiu para bater na porta dos amigos e ver se alguém queria brincar. E Josh disse que ele era a última pessoa que Maddie bateu na porta e que ela foi até a casa e pediu para ele brincar. E ele recusou, porque ele não tinha permissão para brincar fora, ou ter outras crianças em casa sem a permissão dos pais. E seus pais não estavam lá. Ele estava sozinho em casa naquele dia. Então ele disse não para Maddie. E ela simplesmente saiu e voltou para a rua para continuar brincando sozinha. Então Josh mudou de ideia e ele decidiu que realmente queria brincar com Maddie. Então ele foi buscá-la e eles foram para o quintal dele para jogar beisebol. Ele disse que estava rebatendo Maddie, estava lançando a bola para ele. Tudo estava bem até que Josh jogou a bola e ela foi bem no rosto de Maddie e a atingiu no olho. Ela começou a gritar de dor, chorando. Ela estava sangrando. E Josh disse que naquele momento ele entrou em pânico. Seus pais estariam em casa a qualquer minuto e ele precisava fazer algo para impedir Maddie de chorar. Então ele decidiu que a melhor coisa para ele fazer nessa situação era arrastar Maddie até seu quarto. Quando eles chegaram lá, ele tentou impedi-la de chorar. Ele colocou a mão sobre sua boca. Ele gritou com ela. Isso só fez-a chorar ainda mais. Ela estava assustada. Josh então pegou o taco de beisebol e bateu na cabeça de Maddie 2 vezes. Ele disse à polícia que foi então que ele escondeu o corpo de Maddie debaixo de sua cama. Mas tudo foi desmentido por várias evidências físicas que vão contra a história. A partir das evidências físicas da autópsia de Maddie e tudo o que encontraram, a polícia tem uma teoria. Foi encontrado na autópsia que o primeiro ferimento que ela recebeu naquele dia não foi realmente de uma bola de beisebol. Josh disse que ela tinha sido atingida acidentalmente, mas nenhum dos ferimentos na cabeça de Maddie foi considerado consistente com essa bola. No entanto, algo que Josh não mencionou foi que ele estrangulou Maddie Clifton. Foi descoberto que este foi o primeiro ferimento que Maddie sofreu. Ela foi estrangulada por 15 minutos com um cabo elétrico. Isso não foi apertado o suficiente para matá-la, mas deixou uma marca. A polícia acredita que essa foi sua tentativa de impedi-la de chorar, como ameaçá-la fisicamente e machucá-la para impedi-la de chorar. Mas não funcionou, e foi quando eles acreditaram que Josh pegou o taco de beisebol e a atingiu 2 vezes na cabeça. Acredita-se que neste momento Josh foi interrompido quando seu pai chegou em casa. Ele ouviu o carro entrando na garagem e ele entrou em pânico neste momento. Eles acham que Josh pensou que Maddie estava morta. Ele pensou que a tinha matado por estrangulá-la e bater nela com o bastão. Então foi quando ele a colocou debaixo de sua cama, no colchão d'água, e correu para baixo. Cumprimentou seu pai como se nada tivesse acontecido. Mas quando Josh voltou para seu quarto, ele ouviu Maddie debaixo de sua cama de manhã, com dor. Ela ainda estava viva.
Mas Josh deixou Maddie de volta por fora debaixo da cama. Foi quando ele pegou um canivete da prateleira e começou a esfaquear Maddie no pescoço, no peito. Ele fez isso 11 vezes. Havia 2 facadas no pescoço dela e 9 em todo o tronco. Quando ele terminou, ele acreditou que Maddie estava finalmente morta e foi quando ele colocou o corpo dela debaixo da cama pela última vez. Essa é a linha do tempo oficial estudada por muitos patologistas. O corpo de Maddie Clifton foi encontrado totalmente exposto. Não havia evidências de agressão em sua autópsia, mas não significa que esse crime não tenha sido motivado sexualmente, porque a polícia descobriu seu histórico de pesquisa quando apreenderam o computador dele e descobriram que Josh Phillips estava assistindo por meia hora antes do assassinato. Também depois que ele cometeu esse assassinato, ele voltou e assistiu novamente por mais meia hora. E era lenta. Maddie sofreu 9 facadas em todo o seu torso, seu peito, seu abdômen, mas sua camiseta, que estava enrolada em volta do pescoço, não tinha nenhum furo nela, nenhuma facada nela. Então quer dizer que sua camiseta já estava enrolada quando metade desse ataque estava acontecendo. E depois disso tudo, Joshua Phillips se juntou à busca pela criança desaparecida. Ele estava imprimindo os cartazes e distribuindo-os para estranhos, perguntando se eles a tinham visto. Ele sabia que enquanto observava seus pais em pânico e agarrados a ela, que eles nunca iriam ter sua filha de volta, porque ele sabia que ela estava morta debaixo de sua cama. Depois que Josh cometeu o assassinato, o cheiro começou a ficar cada vez mais forte. A polícia disse que quando encontraram o corpo de Maddie, ela estava parcialmente decomposta. A decomposição foi bem rápida, porque ela estava em uma área quente. Então Josh saiu e comprou um monte de produtos para tentar mascarar esse cheiro. Ele comprou um incenso que ele queimaria. Ele comprou purificadores de ar, tanto os de tomada quanto os de spray. Ele estava fazendo tudo o que podia para esconder esse cheiro. E quando a polícia perguntou a ele qual era seu plano para sempre, como se ele fosse manter o corpo de Maddie debaixo da cama até que se decompusesse em nada, Josh disse que ele realmente não sabia qual era seu plano. Ele disse que estava apenas ignorando. A família de Maddie acredita que Josh Phillips realmente atraiu Maddie para sua casa com o objetivo de matá-la, que isso não foi um acidente. Eles acreditam que sua intenção com Maddie naquele dia era atraí-la e matá-la. Maddie sabia que ela e sua irmã estavam proibidas de brincar ou falar com Josh. Maddie era uma menina de 8 anos. Ela era boa, ela era bem comportada. Ela nunca faria nada contra o que seus pais lhe disseram. Então por que ela iria bater na porta de Josh e perguntar a ele para brincar com ela naquele dia? A família dela simplesmente não acredita. A irmã de Maddie disse que o quintal de Josh é praticamente todo ocupado por uma piscina. Então onde eles estavam jogando beisebol? A menos que eles estivessem jogando em uma piscina, eles simplesmente não acreditam que essa era a situação naquele dia. Não houve nenhum ferimento na cabeça dela que os patologistas achassem consistente com uma pancada de bola. E também havia o fato de Josh dizer que ele arrastou Maddie para dentro de casa quando ela estava fraca e machucada. Mas em sua autópsia não havia uma única partícula de sujeira, folhas, grama, nada em seu corpo. Em suas roupas, em seu cabelo, absolutamente nada. Nada sob suas unhas. Ela definitivamente não foi arrastada por um jardim. Josh Phillips foi acusado de assassinato. Ele foi julgado como adulto porque o crime foi tão terrivelmente brutal e porque ele teve 3 chances de parar e salvar a Maddie. Mas ele não o fez. Houve tantas chances para ele perceber o que estava fazendo e parar e socorrer ela, mas ele não o fez. Então, por esta razão, ele estava sendo julgado como um adulto. Demorou muito para este caso realmente ir a julgamento, porque todo mundo na Flórida sabia tudo o que havia para saber sobre este caso.
o que é um problema quando você está tentando obter um júri. Não pode ter ouvido falar disso e foi difícil para eles encontrar pessoas suficientes que não sabiam nada sobre este caso para formar um júri completo, porque era muito conhecido. Então eles tiveram que sair da cidade. Joshua Phillips foi considerado culpado do assassinato de Matt Clifton e foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Então é isso, gente. Esse é o caso de hoje. Comentem aqui o que vocês acharam dessa história terrível, né, gente? Um grande abraço e até o próximo vídeo.